Meus amigos, prosseguindo com as nossas publicações a respeito dos países que irão participar da Copa do Mundo da Rússia, nós vamos falar hoje sobre o México. O México é um país que a gente tem um carinho todo especial. Já tivemos a oportunidade de ir ao México umas 4 ou 5 vezes. O ex-presidente mexicano chamado Porfirio Díaz, ele dizia: pobre do México, tão longe de Deus e perto dos Estados Unidos. Realmente, muita coisa do México foi usurpada pelos Estados Unidos. Califórnia, parte da Califórnia, Nevada, Arizona, Novo México, Texas principalmente. Vejam que as próprias cidades desses países, aliás, desses países, não desses estados, elas têm nomes em espanhol. Texas, San Antonio, El Paso, Novo México, Albuquerque, Califórnia, São Francisco, San Diego, Los Angeles, Nevada, Las Vegas, enfim. O próprio nome do México é praticamente igual ao nome dos Estados Unidos. O nome oficial do México, Estados Unidos Mexicanos. O México tem 31 estados e um Distrito Federal. São 32 unidades políticas do México. Esse Distrito Federal, que tem como capital a cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes na sua área metropolitana, ele fica dentro de um estado chamado México. Então no México tem México país, no México tem Estado do México, e no México tem a cidade do México, que é a capital do Distrito Federal, consequentemente a capital do país. A capital do Estado do México, só a título de curiosidade, é a cidade de Toluca. Quem nasce no Estado do México, além de mexicano, é mexiquense. Então o México é um estado do México também. Estados famosos no México, além do Estado do México. Estado de Jalisco, que tem como capital uma das maiores cidades mexicanas, que é a cidade de Guadalajara, riquíssima culturalmente. Essa cidade de Guadalajara é uma cidade que nós brasileiros temos um carinho muito grande, porque na nossa campanha do Tricampeonato Mundial de Futebol, a maior parte dos jogos que o Brasil fez foi na cidade de Guadalajara. Foi lá que o Brasil deu o pontapé inicial para o Tricampeonato Mundial de Futebol, aquela que é considerada a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Outro estado importante do México é o estado de Guerrero. É nesse estado de Guerrero que a gente vai encontrar aquele que era o balneário mexicano mais famoso até os anos 80, às margens do Oceano Pacífico, que é a cidade de Acapulco. Nessa cidade de Acapulco, certo? Além da sua vida noturna, além das suas praias, o que é famoso lá na vida noturna, aliás, na vida noturna não, de atração turística lá na cidade de Acapulco, é o show de los clavendistas de Acapulco, que são aqueles atletas que se atiram dos penhascos nas enseadas lá do Oceano Pacífico. Outro estado famoso do México é o estado de Puebla. Esse estado de Puebla, que tem como capital a cidade do mesmo nome, que é uma cidade que tem um casario colonial espanhol belíssimo, famosa pelas suas igrejas também. Puebla é uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Aliás, no México nós vamos encontrar inúmeros patrimônios culturais da humanidade. Uma outra região bastante visitada no México é a região da Península de Yucatán. Nessa Península de Yucatán nós vamos encontrar, por exemplo, Mérida, que é a maior cidade da Península de Yucatán, e vamos encontrar também na Península de Yucatán, num estado chamado Quintana Roo, que tem como capital a cidade de Chetumal, nós vamos encontrar a cidade de Cancún, que não é a capital, mas é a cidade mais visitada do estado de Quintana Roo. Cancún tornou-se o mais estrelado de todos os balneários mexicanos. Só que enquanto Acapulco é no Pacífico, Cancún é no Atlântico, porque fica no Mar do Caribe, que é um mar aberto que se comunica livremente com o Oceano Atlântico. Então, lugares belíssimos para se visitar, além das praias de Cancún, Xel-Há, Xiscarré, Isla Mujer, Cozumel
Isso tudo é perto de Cancún. E Cancún é famosa também não só pelas suas praias de águas transparentes, azuis, como Cancún também é uma cidade que ela é muito famosa pela sua vida noturna. E perto aí de Cancún, ou relativamente perto de Cancún, em torno de 250 quilômetros, a gente vai encontrar aí as ruínas, as pirâmides maias de Chichén Itzá, que em 2007 foram declaradas como patrimônio cultural da humanidade, não, já eram, mas foram declaradas uma das 7 novas maravilhas do mundo. Ruínas maias, as pirâmides de Chichén Itzá, na península de Yucatán, relativamente próxima a Cancún. Tá? E é lógico que as ruínas mais famosas do México são as ruínas maias, que ficam relativamente próximas à cidade do México, né? As ruínas mais, as ruínas astecas, que ficam relativamente próximas à cidade do México. A Pirâmide do Sol, a Pirâmide da Lua, tá? Fica mais ou menos a uns 40, 45 quilômetros, a antiga capital mexicana, Tenochtitlán, né? A cidade do México, para vocês terem uma ideia, é uma cidade que foi construída em cima de um pântano aterrado. Por isso, está no Círculo de Fogo do Pacífico. Por isso vocês se lembram que 2 grandes terremotos aconteceram no México nos últimos anos. Em 85, matou muito mais gente, e mais recentemente aconteceu pouco mais de 30 anos depois, onde morreu muita gente, a gente acompanhou aí pela televisão. Então, alguma coisa aí para vocês sobre o México, sobre esse país fenomenal, pelo qual eu tenho um carinho muito especial e que tem se mostrado presente em quase todas as Copas do Mundo. Não tanto quanto o Brasil, que esteve em todas, mas o México geralmente está presente em todas as Copas do Mundo, porque é uma das maiores potências da região da CONCACAF, que é a Federação de Futebol que abrange América do Norte e Caribe. Boa tarde.